Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, depois de um longo e tenebroso inverno, voltando em sua edição de número 109. E na nossa edição anterior, a nossa edição número 108, nós falamos sobre algumas efemérides. Falamos sobre os 200 anos da Nona Sinfonia de Beethoven, falamos sobre os 220 anos do falecimento do poeta Friedrich Schiller e também sobre os 240 anos da escrita, da criação da Ode à Alegria, o poema que originou o coro do movimento final da própria Nona Sinfonia de Beethoven. Hoje, nesse nosso vídeo, nessa nossa edição número 109, nós traremos mais uma efeméride. E antes de nós falarmos desta efeméride, se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, divulgue, deixe o seu joinha, o seu like, leve esse conteúdo a um número cada vez maior de pessoas, a fim de que os algoritmos do YouTube também possam fazer o mesmo, espalhando também a um número cada vez maior de pessoas a nossa mensagem de apreço pela arte e de amor pela poesia. E como nós íamos falando, temos nesse nosso vídeo mais uma efeméride. E que efeméride é essa? São os 125 anos do nascimento do poeta francês Jacques Prévert. Jacques Prévert nasce no dia 4 de fevereiro de 1900 em um subúrbio de Paris e falece na Normandia no dia 11 de abril de 1977. Ele nasceu na França, viveu na França e morreu na França, né? Jacques Prévert era filho de André Prévert e de Suzanne Cathusse, né? E ele viveu uma infância bastante difícil, bastante pobre, e teve também a questão da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi devastadora para a Europa, devastadora para a França. Então, somando-se à origem humilde de Jacques Prévert, também a questão da Primeira Guerra Mundial tornaram, a sua vida, a sua infância bastante difícil. Tão difícil que aos 15 anos de idade ele deixa a escola para trabalhar, para ajudar no sustento da sua família. Mas isso não o impede de se tornar o grande escritor que ele foi. Jacques Prévert foi poeta, Jacques Prévert escreveu histórias infantis, Jacques Prévert foi roteirista de cinema e também foi compositor, né? Teve muitas músicas gravadas por grandes artistas franceses, entre eles Yves Montand. Na década de 20, mais precisamente em meados dessa década, em 1925, mais ou menos, ou seja, 100 anos atrás, Jacques Prévert se junta ao grupo dos surrealistas, dos artistas surrealistas. Ele passa a conviver com nomes como Salvador Dalí, Marcel Duchamp, entre outros. Nos anos 30, ele começa a escrever roteiros para cinema, roteiros muito importantes para a história de um movimento chamado de realismo poético francês. Os principais cineastas desse movimento, Marcel Carné, Jean Renoir, contam com roteiros e diálogos escritos por Jacques Prévert.
Na década de 40, mais precisamente em 1946, é que vem à luz o seu primeiro livro de poemas, a sua primeira coletânea de poemas, chamada Paroles, palavras, né? Parole em português significa palavras. Então, é a partir daí que Jacques Prévert começa a trilhar o caminho do sucesso na poesia. Tá certo que muitas vezes sucesso e poesia costumam não combinar muito, mas no caso de Jacques Prévert aconteceu. Primeiramente por conta da sua linguagem. A linguagem de Jacques Prévert era uma linguagem bastante acessível. Qualquer pessoa que lesse a sua obra poderia entender os seus textos, entender os seus poemas. O que fez com que ele fosse abraçado pelo público e rechaçado pela academia. Porque a academia, principalmente a francesa, né, as universidades, elas têm preferência por poetas mais herméticos, por poetas cuja linguagem é mais difícil de ser compreendida. Casos, por exemplo, de um Mallarmé, de um Rimbaud, de um Baudelaire, de um Théophile Gautier, de um Paul Verlaine e assim sucessivamente. Então a poesia do Jacques Prévert era uma poesia mais direta, mais fácil de ser compreendida. E além disso, ele também era compositor. E existe, não só na Academia Francesa, mas aqui no Brasil também um certo preconceito com poetas que enveredam pela linha da composição popular, da composição de música popular, né? Os poetas que se tornam compositores de música popular. Um caso clássico, Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, aqui no Brasil, é um grande poeta, brilhante poeta, mas que não recebe o tratamento adequado da academia, não recebe a deferência e a reverência adequadas da academia, justamente por ter enveredado pelo caminho da canção popular, né? Ele compôs com Tom Jobim, compôs com bastante gente, né? O Jacques Prévert poderia ser poderia se fazer um paralelo entre ele e Vinícius de Moraes, a excetuar-se pelos temas, né? O Vinícius de Moraes, a temática dele era predominantemente amorosa, o que não significa que não haja outros tipos de temáticas, outros temas abordados pela sua poesia. Se nós formos olhar um poema como Ok, Mr. Buster, ou Olha, Mr. Buster, não me lembro exatamente, é o poema do Mr. Buster, ou o poema Operário em Construção, são poemas altamente sociais, de um teor profundamente social. Mas, predominantemente, a poesia de Vinícius de Moraes é amorosa. Jacques Prévert falava bastante sobre a liberdade, muito sobre o amor, né? Também, é claro. Eu creio que não há poeta no mundo que em algum momento não tenha falado sobre amor e principalmente sobre a questão social, com uma linguagem altamente irônica. A linguagem do Prévert é muito irônica, né? É um humor assim que é um humor que te desconcerta. Até mesmo das dores mais agudas, ele extrai algum tipo de humor. Não um humor cruel, né? Mas um humor reflexivo, um humor que te faz refletir. Então o senso de humor empregado por Jacques Prévert na sua poesia, mesmo na sua poesia social, é um humor desconcertante e reflexivo, né? Isso é muito presente. Jacques Prévert, não à toa, utilizou na sua poesia social, ele demorou para escrever, né? Só aos 46 anos que ele vai publicar o seu primeiro livro, ele demorou para publicar, mas as experiências vividas com o surrealismo, né? Aquelas metáforas mais voltadas para o onírico, para o sonho, e também a vivência com o realismo poético francês, que são diálogos mais líricos, é um cinema mais voltado para o lirismo, voltado para a melancolia, com personagens solitárias e principalmente personagens marginais, não marginais no sentido de serem criminosos, mas marginais no sentido de estarem à margem da sociedade.
Os criminosos também estão, é claro, né? Mas são diálogos tão poéticos, né, fazem com que a gente, ao assistir aos filmes, se identifique com aquelas personagens marginalizadas e torça por elas e tenha empatia para com elas, mesmo ante seus erros, mesmo até ante seus pequenos crimes. A gente vai ver isso nos poemas que eu trouxe para compartilhar com vocês nesse vídeo, principalmente no segundo poema que a gente vai compartilhar, que é o poema Café Pingado, né? E falamos um pouco sobre a vida de Jacques Prévert, falamos um pouco sobre a sua obra, e agora eu creio que seria o ideal nós penetrarmos esta obra através desses dois poemas que eu trouxe para vocês, para que a gente compartilhe. São dois poemas traduzidos por Silviano Santiago. Eu trouxe a tradução em português, eu não vou ler em francês aqui para vocês, porque a gente não teria tempo de fazer tradução, né? De fazer como eu fiz no vídeo da oração de São Francisco, né? Que eu li trecho por trecho da oração e fiz a tradução do francês para o português. Aqui não, aqui a gente já vai trazer diretamente as traduções, que são traduções muito boas, né? Eu li o poema em francês e depois li a tradução em português, são traduções muito fiéis, então vocês não estarão perdendo muita coisa ao ouvir o poema em português. Exceto pelo o primeiro poema que a gente vai ler, que é o Familiar. No Familiar existe todo um trabalho sonoro feito pelo Prévert que se perde em português, né? Se perde por quê? Porque existe a rima entre as palavras mère, père, affaire e guerre. Então você tem mãe, pai, negócios e guerra. São palavras que não rimam em português. Então, perdeu-se um pouco dessa questão sonora no primeiro texto, né? Porque não há essa possibilidade em português. É muito difícil você achar uma palavra que rime com mãe, né? Que tenha uma rima exata com mãe, por exemplo. Então, daí já temos essa limitação. Mas não perdemos, a excetuar-se por essa questão sonora, não se perde muita coisa na tradução em português. Então vamos a ele, vamos ao poema Familiar, né? Familiel em francês, né? Escrito por Jacques Prévert. Tradução que nós temos aqui é de Silviano Santiago. Inclusive, Silviano Santiago recebeu o Prêmio Camões, né? É um crítico literário, poeta, escritor brasileiro que recebeu o Prêmio Camões recentemente. Se eu não me engano, 2 anos atrás, 1 ano atrás, não me lembro exatamente. Mas vamos lá. Familiar. A mãe faz tricô. O filho vai à guerra. Tudo muito natural, acha a mãe. E o pai? O que faz o pai? Negocia. A mulher faz tricô. O filho luta na guerra. Ele negocia. Tudo muito natural, acha o pai. E o filho? E o filho, o que o filho acha? Nada. Absolutamente nada acha o filho. O filho, sua mãe faz tricô, seu pai negocia, ele luta na guerra. Quando tiver terminado a guerra, negociará com o pai. A guerra continua. A mãe continua. Ela tricota. O pai continua. Ele negocia. O filho foi morto na guerra. Ele não continua mais. O pai e a mãe vão ao cemitério. Tudo muito natural, acha o pai e a mãe. A vida continua. A vida com o tricô, a guerra, os negócios, a guerra, o tricô, a guerra, os negócios
e os negócios. A vida com o cemitério. Esse é o nosso primeiro poema e é interessante como a linguagem empregada pelo Jacques Prévert traduz essa ideia de que a guerra estava se tornando algo natural, era encarada com naturalidade, a morte na guerra com naturalidade, e a vida tornava-se algo cada vez mais mecânico, cada vez mais automático, seguindo a monotonia do ritmo, né? A repetição das palavras, né? Guerra, negócios, tricô, guerra, negócios, várias vezes, né? Então é esse ritmo monótono, né? Esse ritmo automático, o ritmo de quem vai engolindo a seco os dias. Os dias passam sem que se perceba que eles passem. As coisas acontecem sem que se perceba que elas acontecem. Nem mesmo a morte do filho na guerra comoveu ou modificou alguma coisa na vida dos pais. A mulher continuou tricotando normalmente, o pai continuou negociando normalmente, e a única coisa que se acrescentou foram as idas periódicas ao cemitério. Ia-se ao cemitério com a mesma naturalidade com que se fazia tricô e com que se negociava. Então é muito desconcertante, é o que eu falei no começo do nosso vídeo, é muito desconcertante a linguagem de Jacques Prévert quando ele fala sobre esses assuntos. O nosso segundo poema também tem um caráter social, mais forte ainda do que o anterior. Também foi escrito por Jacques Prévert, obviamente, também foi traduzido, como eu disse, por Silviano Santiago e se chama Café Pingado. É um poema um pouco maior, né? Então vamos a ele. É terrível o barulhinho do ovo cozido. Novamente. É terrível o barulho do ovo cozido quebrando contra o balcão de zinco. Terrível esse barulho, quando ele se agita na memória do homem faminto. Terrível também a cabeça do homem. A cabeça do homem que tem fome. Quando se vê às 6 da manhã no espelho da grande loja uma cabeça cor de poeira. Mas não é a cabeça que ele vê. Na vitrine da casa Fauchon. Pouco lhe importa essa sua cabeça de homem. Não pensa nela, sonha, imagina uma outra cabeça. Cabeça de vitela, por exemplo. Ou cabeça de qualquer coisa que se come e mexe lentamente o maxilar, lentamente e trinca os dentes lentamente, pois o mundo se diverte à custa da sua cabeça e ele nada pode contra o mundo. E conta com os dedos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 dias que não come. E já está cansado de repetir por 3 dias. As coisas não podem continuar assim, mas continuam. 3 dias, 3 noites sem comer. E por detrás
Do vidro, patês, garrafas, conservas, peixes mortos protegidos pelas latas. Latas protegidas pelo vidro. Vidro protegido pelos tiras. Tiras protegidos pelo medo. Quantas barricadas por 6 sardinhas! Infelizes. Mais adiante, o bar e restaurante. Café com leite e pãezinhos quentes. O homem titubeia e lá dentro da sua cabeça um nevoeiro de palavras. Um nevoeiro de palavras. Sardinhas para comer, ovo cozido, café com leite, café pingado, rum, café com leite, café com leite, café com crime pingando sangue. Um homem muito estimado no bairro, um homem muito estimado no bairro. Cortaram a garganta dele em pleno dia. O assassino, o vagabundo lhe roubou 2 francos, ou seja, um café pingado, 0 francos 70 centavos, 2 pãezinhos com manteiga e 25 centavos de troco, a gorjeta do garçom. É terrível o barulhinho do ovo cozido quebrando contra o balcão de zinco. Terrível esse barulho quando se agita na memória do homem faminto. Então esse poema é simplesmente a história de um homem que mata por fome, que não suporta o peso de 3 dias sem comer, e 3 dias que se repetem. Então é 1, 2, 3, 1, 2, 3. Provavelmente são bem mais de 3 dias, porque se a gente for somando 3 mais 3 mais 3, vai dando uma infinidade cada vez maior de dias em que ele está sem comer. E aquela fome faz com que ele se revolte, e aquela revolta agita a sua mente, e aquela agitação na mente faz ferver o seu sangue, e ele perde a razão. A fome faz com que ele perca a razão, e a perda da razão faz com que ele cometa um crime. E aí, de homem faminto, ele se transforma no assassino, ele se transforma no vagabundo, e provavelmente ele acabará assassinado ou acabará preso, simplesmente por conta, indiretamente, da fome. Isso não significa que todo mundo que passa fome se torne assassino, ou que todo mundo que passa fome deva tornar-se assassino, ou que todo mundo que passa fome tenha a tendência para tornar-se assassino. Mas o que Jacques Prévert propõe, quando ele fala do barulhinho do ovo cozido no balcão de zinco, fala das proteções, não é, das barricadas. A imagem das barricadas é interessante, né? O peixe protegido pela lata, a lata protegida pelo vidro, o vidro protegido pelos tiras, os tiras protegidos pelo medo. É muito interessante. As repetições, o café com leite vai se repetindo, e essa repetição, isso acontece na poesia de Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, em A Morte do Leiteiro. Acontece, por exemplo, em José Craveirinha, em Afinal, a Bala do Homem Mau.
Acontece também em José Craveirinha, em Joaquim Choffer, poema de Joaquim Choffer. Acontece em músicas, por exemplo, Domingo no Parque, do Gilberto Gil, tem o sorvete e a rosa, o José, a rosa e o sorvete, o José, o sorvete e a rosa, o José, a rosa e o sorvete, o José, foi dançando no peito, o José, do José brincalhão, José. Então vai se repetindo. Então essa repetição vai dando dramaticidade, você vai entrando. É como se você fosse se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando, até você chegar na mente do homem faminto. Você está dentro daquela mente. Você primeiro é um observador, você está vendo de fora. Mas à medida que vão acontecendo as repetições, você vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando, até entrar na mente do homem faminto. E sentir o que ele sente, e perceber o que ele percebe, e ver as coisas como ele vê. Então um poeta que nos permite esse vislumbre não pode ser esquecido. Não pode permanecer pouco conhecido. Fala-se pouco hoje em dia de Jacques Prévert na França e fala-se ainda menos sobre ele no Brasil. Não à toa eu só conheci a obra dele quando estudei francês, né? É mais uma prenda que eu devo, mais um presente que eu devo ao meu amigo Flávio, né? O Flávio Ricardo, né? A quem eu citei no vídeo passado, porque foi ele quem fez a tradução do alemão para o português da Ode à Alegria, que eu li no vídeo, né? Então, muito obrigado, né, ao Flávio. E muito obrigado também a vocês, né, a vocês que estão assistindo a esse vídeo, né? E nós esperamos que vocês tenham gostado, esperamos que lhes tenha agradado, que se vocês já conheciam Jacques Prévert, esse vídeo tenha acrescentado alguma informação. Se vocês não o conheciam, que tenham tido a oportunidade de conhecê-lo e passem a ter vontade de ler a sua obra. Tem muita coisa interessante na internet, então vocês podem ler, podem acompanhar. Se vocês têm conhecimento de francês, podem ler em francês, acha-se mais coisa. Se não tem, existem traduções interessantíssimas da poesia dele em português. Infelizmente não temos a obra completa dele traduzida ainda. Quem sabe um dia tenhamos. E é com essas palavras que nós encerramos mais uma edição do nosso Sala de Poesia, agradecendo a vocês que nos assistem, que nos acompanham, que se inscrevem ou que ainda não estão inscritos no nosso canal. E nós prometemos voltar em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.